que meu pai já nasceu depois do Holocausto, né? Mas os meus avós são da época do Holocausto, ou seja, os nossos avós aqui são do período da Segunda Grande Guerra, né? Então, assim, eles são testemunhas, dos que estão vivos ainda, claro, dos eventos que se passaram na Segunda Grande Guerra, né? Então, assim, existem muitas testemunhas do Holocausto ainda vivas por aí, né? Hoje eles têm seus filhos e seus netos e até bisnetos, né? Mas se você quiser ter um panorama mais ou menos de como eles estão, é sempre assim, nessa faixa aí do seu avô, da sua avó, né? E tá pertinho da gente a história. O Holocausto aí, a independência do Estado de Israel, tá pertinho da gente. A gente não está falando de séculos, de meio milênio ou de um milênio. A gente está falando de décadas. Então, assim, 2 gerações atrás, quando a gente volta para esse período aqui medieval, que é da onde a gente vai continuar agora, né? Vamos continuar falando aqui, 1571, estabelecimento do Tribunal da Inquisição Espanhola no México. E como eu abordei, sendo bem pesado no meu linguajar aqui, esse lixo que entrou na América Central e na América do Sul, trouxe muitas mazelas para a América Central e para a América do Sul. Se nós temos muitas coisas de influência espiritual ruim aqui, é por causa disso, né? Nós vamos perceber que boa parte dessa comunidade judaica que fugiu de Espanha e Portugal vindo para cá, se não tivessem sido expulsos, se não tivessem que fugir daqui por causa da Inquisição, hoje provavelmente nosso país seria outro. Teria um outro desenvolvimento histórico, assim como a América do Norte, né? Ou seja, como se desenvolveu lá e como se desenvolveu aqui no mesmo período. Qual é a diferença, né? Se as pessoas que estão chegando são tudo da Europa, qual é a diferença, né? A gente não está falando de continentes diferentes, né? Para lá foi só europeu, para cá veio só pessoas da Ásia, da África. Não, não é essa a diferença, né? Tudo foi Europa. Mas qual é a diferença então, né? Por que lá tem uma configuração melhor e aqui é pior? Então a gente vai ver que mesmo que o povo judeu no mundo, e já estamos abordando aqui o tempo todo, ó, por que não acreditam em Yeshua, em Jesus, né? Vocês já estão vendo aí a maneira como eles conhecem essa palavra chamada Evangelho, Boa Nova, como eles conhecem Yeshua, como eles conhecem Jesus. Então, assim, eles não vão aceitar isso aqui nunca. Então, mesmo sem reconhecer Yeshua, sem aceitá-lo como Messias, eles carregam para onde eles vão a bênção de Abraão, Isaac e Jacó. Então é certo. Chegou no lugar, se estabeleceu aí, a bênção vai estar aí. A bênção vai se manifestar aí. Porque Deus não volta a sua palavra vazia. Ele deu, a bênção está aí. Redenção, Geulah é outra coisa. Mas está andando, está caminhando e a bênção está acompanhando, né? Então, quando a gente olha para a nossa vida, olha para o nosso país, a gente olha para a nossa história, muita coisa está oculta, muita coisa nos é negado, mas existe aí todo um fundo de verdade que se a gente busca, a gente vai encontrar. Paramos aí. Agora vamos. Muito bem. 1590, chegada dos primeiros marranos a Amsterdã. O que é marrano? Não respondam. Quem sabe, fique... Não, aí não tem jeito, né? Quem sabe que é marrano, levante a mão. Não, que coisa assim. Eu não consigo ver. Levante a mão. Marrano. O que é marrano? Levante a mão, gente. Está na dúvida do que é? Só 3 pessoas? 4? 5? 6? Marrano em espanhol quer dizer porco. E até hoje é chamado assim em alguns países hispanos. Tem algumas maneiras de chamar o porco. Cerdo, chancho,
puerco e tem o marrano. Esse foi o termo dado aos judeus nesse período, ok? Então, quando você estuda sobre o povo judeu descendente dessa época, você também vai ouvir o termo marrano. Inclusive, foi assim que o Shapira traduziu o livro, né? Kosher Pig. Perfeitamente. Que coisa boa, tá vendo? É um atacando o outro, né? Tanto o judaísmo chama o cristianismo de marrano, quanto o cristianismo chamou os judeus também de marrano, né? Então, assim, a ideia marrano para os judeus, porque assim, o judeu não come porco, mas eram vistos como se estivesse inferiorizando o povo, né? Então, se tornou também um termo para referir-se aos judeus desse contexto, ok? Então, quando a gente fala marranos ali no contexto histórico, estamos falando dos judeus aí desse período medieval, que está fugindo, sempre fugindo da Inquisição, ora forçados a se converter, ora fugindo, são chamados marranos e Bnei Anussim. Então, são dois termos muito importantes para você ter aí gravado no teor histórico, quando falando dos judeus perseguidos durante a Inquisição, durante esse período medieval, você vai ouvir sempre o termo marrano e também Bnei Anussim. Então, chegada dos primeiros marranos a Amsterdã, 1590. Da onde? De Portugal. Vieram de Portugal e foram para a Holanda, para Amsterdã, e fundaram ali uma grande sinagoga que nós vamos ver, está lá até hoje, essa grande sinagoga. Bom, primeira visita oficial da Inquisição, desse mesmo tempo, ao Brasil, Bahia, visitador nomeado Reitor Furtado de Mendonça. Então imagina que enquanto os judeus estão chegando na Holanda, tem Inquisição chegando no Brasil. Olha que desgraça, né? Desgraça total. E está ali o primeiro inquisitor, ali, Reitor Furtado de Mendonça. Chegam na Bahia, claro, o lugar por onde vai se chegando todos os portugueses, todos os que vão chegando, o lugar de entrada é Bahia. 1593, ou seja, 3 anos depois, visitação, a Inquisição chega a Pernambuco, que é aonde vai se concentrar o maior número de judeus quando chegarem aqui. Você vai entender. Então, primeiro chegam à Bahia, depois chegam a Pernambuco. 1595, prisão de Bento Teixeira e Beatriz Antunes. Se você buscar na história, o Bento Teixeira e a Beatriz foram acusados de judaísmo, de praticarem judaísmo. Eram cristãos novos. Então, o que é um cristão novo? Veja, cristão. No contexto geral, cristão é que segue a Cristo. Logo, era um católico. Então, eu não sei aqui, acredito que aqui já não exista mais isso. Lá nos Estados Unidos o pessoal tem um negócio com esse cristão. Quando lá nos Estados Unidos fala assim, fulano é cristão. Eles estão querendo dizer que é evangélico. Porque católico eles chamam de católico, não chamam de cristão. Né? Católico é cristão. Hã? Aqui também? Não, eu sou cristão, não sou católico. É tudo a mesma coisa. Hã? Então a ideia é muito simples. Se ele crê em Cristo, segue a Cristo, é cristão. Essa é a ideia geral. Ok? Então, um cristão novo nesse período, por que é chamado cristão novo? Porque era um judeu que se convertia ao cristianismo. Ou seja, ele é um cristão agora, novo. Porque ele não era cristão antes, agora ele é. Então ele é um cristão novo. Esse termo ficou associado aos judeus convertidos. Então, cristão novo. Então, quem é o cristão velho? Hã? O cristão de berço. É o católico, geral. Mas então, o cristão novo é o judeu que se converte. Então, o Bento Teixeira e a Beatriz Antunes foram os primeiros aí a serem presos, serem acusados pela Inquisição de, depois de se converterem, estarem ainda praticando o judaísmo ocultamente. Então são os primeiros aí em 1595. Em 1605 é publicado em Portugal o breve perdão geral concedidos aos cristãos novos. Como eu estou falando aqui, lá em Portugal, em 1605.
Ou seja, estamos perdoando a todos os cristãos novos que porventura foram acusados de judaísmo, né? Desde que provem que eles estão aí vivendo, aí, indo às missas, participando da hóstia e coisas desse tipo, né? 1610, instalação do Tribunal da Inquisição Espanhola em Cartagena, Colômbia. E assim você vai começar a perceber que toda a América do Sul, Central e do Sul, começa a se infestar de Inquisição, né? Agora você imagina que judeu está indo de uma parte para outra, fugindo de uma parte para outra, e a Inquisição está indo atrás, está indo atrás, está indo atrás. Aí, 1590, conforme na figura ali, chegada dos primeiros marranos a Amsterdã, nós mencionamos aqui. Antes de prosseguir, o que acontece? Esses judeus que saem de Amsterdã, de Portugal e Espanha e vão para a Holanda, recebem uma permissão para viver aí, pois os holandeses não haviam permitido a Inquisição chegar aí. Então, os judeus são bem recebidos, são bem tratados e eles se estabelecem aí. Então, veja, são judeus portugueses e espanhóis vivendo na Holanda. Olha, isso aqui é um desenho, está vendo o desenho? Uma pintura. Sinagoga de Amsterdã. O que vocês acham? Bonito? Muito bonito, né? Galeria. Olha o tamanho desse Aron aqui. O nosso é tão simplesinho, né? Um dia a gente chega lá. Olha o tamanho desse Aron. Todo mundo aqui na Shacharit, acredito. Agora dá um clique aí para ver a sinagoga hoje. É a mesma coisa. Tá vendo? Tá lá ainda esse patrimônio histórico aí. Volta a imagem para ver a figura. Agora atual. Tá aí, tem serviço de Shabat, funciona. Só que ela tem uma parte dela que é museu também. Então, ao mesmo tempo que ela funciona como serviço sinagogal, ela também tem a parte histórica. E aí está a presença, eu tinha até aqui a lista do... Não é difícil de encontrar não, se você entrar aí depois aí na internet, você vai achar a lista de todos os Hazanim aí na sinagoga de Amsterdã. É tudo sobrenome comum assim, é Pinto, Barbosa, Carvalho, Prado, tudo comum, igual o seu sobrenome. Não tem nada de Guldemann, Pfefferberg, Hirsch, Schweinstein. Ele pensa que o sobrenome judeu é só esses assim difíceis de pronunciar, né? Ashkenazi, alemão, polonês. Não. Nós estamos falando de judeus portugueses, judeus espanhóis. Sobrenome é igual ao seu, né? E ainda funciona, tem os serviços sinagogais. Aí está eternizada a presença espanhola e portuguesa dos judeus em Amsterdã. Essa parte de fora, isso é atual, gente. A entrada é, na época, né? A maior sinagoga da Europa. Ok. Quando você for à Holanda, faça uma visita. Muito bem. Por que eu estou falando que é importante a Holanda, você saber disso? Vai ser muito importante isso. Porque o Brasil teve a invasão holandesa aqui. Esse em 1624. Né? 1618, segunda visitação da Inquisição ao Brasil, Bahia, e o visitador foi Marcos Teixeira. E em 1624, a invasão holandesa ao Brasil pela Bahia. Então, aqui vai acontecer uma coisa muito importante. Nós estamos falando do Brasil. Judeu aqui tem que viver escondido, é cripto, né? Por fora ele é cristão, ele tem um sobrenome cristão, e aí vem uns sobrenomes clássicos cristãos dessa época. Fulano de tal de Jesus, de Maria, de José. Conhece alguém com esses sobrenomes assim? Então, assim, esses sobrenomes de santo tal, é tudo uma maneira de você ter um sobrenome cristão. Né? Quem vai perseguir um judeu tendo o sobrenome de Jesus, por favor? Ou de Maria? Fulano de tal, de Maria, né? Silva. Isso é um cristão, isso não é um judeu. Né? Só que, quando os holandeses chegam aqui, vem com os holandeses, claro, uma porção de judeu vem junto.
E aí, os nossos queridos irmãos judeus que aqui já estavam vivendo baixo uma opressão, com medo da Inquisição, recebe uma permissão para viver a sua fé. Uma liberdade religiosa dada pelos holandeses aqui no Brasil. Aí o que eles fazem? Todos os cripto-judeus passam a ser judeu agora. Ninguém mais é de Jesus, de Maria, de José. Cada um assume a sua identidade. E aí, é claro, isso provoca os vizinhos, né? Que achava que era um cristão, pois ele ia à missa, comia a hóstia, mas não sabia que por trás lá ele estava praticando o judaísmo dele. E de repente agora ele aparece como judeu, características judaicas na rua. Não, não sou cristão, eu sou judeu. E a presença holandesa no Brasil permitiu aos judeus viverem livres como judeus. Isso começa pela Bahia, ali em 1624. Aí, visitação à região sudeste do Brasil por Dom Luís Pires da Veiga, tesoureiro-mor da Inquisição. Quem chega? O tesoureiro da Inquisição. Para ver o que está acontecendo. Né? Os holandeses chegaram, os portugueses tiveram que meio que sair de cena. O domínio de Portugal se enfraquece. Quem está dominando agora, quem está mandando são os holandeses. Vai vir um problema aí, guerra. Mas os holandeses eles já vêm com a ajuda judaica da Europa, que não só ajuda financeiramente, mas ajuda também presencialmente. E quando chega aqui, tem a ajuda dos judeus aqui, até mesmo para enfrentar os portugueses que querem retomar o poder. Por quê? Isso é questão de vida ou morte. Ou eu ajudo a manter os holandeses aqui, para que eu possa viver como judeu tranquilo, porque agora todo mundo já sabe que eu não sou cristão nada. Ou, se os portugueses ganharem isso, a gente morre. A gente perde a cabeça. Então agora é uma questão de manter. 1630, a invasão holandesa ao Brasil. Aí vem outra invasão a Pernambuco, que é onde você vai, na história, saber que ali foi onde se concentrou o maior número de judeus. Não é? Pernambuco. 1632, Manuel Fernando, vigário da Sé de Salvador, redige um relatório sobre as condições sociais dos cristãos novos após a invasão holandesa e a colaboração destes com os invasores. Você está delatando, eles dizem assim, olha, esse pessoal já não é mais cristão novo nenhum, porque eles estão colaborando com os holandeses. Estão vivendo aí como judeus, que eram cristãos novos, lembra do termo, né? Cristãos novos são os judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Agora que eles já não são mais cristãos, tem a ajuda dos holandeses, e aí vem o vigário da Sé aí de Salvador a fazer o relatório. Vai ser problemático. Lamentavelmente os holandeses não conquistam. É o santinho do pau oco, a expressão santinho do pau oco. Mas isso também era como na mezuzá, né? Até hoje em Portugal existem casas com cruz no umbral da porta, aonde a gente coloca a mezuzá, cumprindo o mandamento de Deus ali de escrever nos umbrais. Em Portugal ainda tem casas com crucifixo na porta. Mas ele está lembrando aqui desse fato histórico que eles colocavam o santo, né? Mas no pé do santo ali colocava o pergaminho. Então, como a gente entra ali, a gente beija o pergaminho ali para mostrar o nosso carinho, nosso amor, nossa devoção. Então eles faziam isso não era com o santo, né? Era lá embaixo, ao pé do santo, estava o pergaminho lá. Então por isso que era santinho do pau oco. Essa tradição que surge aí. Expressões, estamos com muitas expressões aí do período medieval e que envolvia os judeus aí. 1630, a invasão holandesa ao Brasil, é onde eu quero mostrar o que provocou esse reforço holandês ao Brasil. Lembra que eu falei que eles chegaram primeiro na Bahia? Agora eles vão chegar em Pernambuco. O que vai provocar esse reforço dos holandeses aqui?
Lembra que está aí esse problema, vem gente de Portugal para fiscalizar, a Inquisição manda observadores, e está essa coisa vai não vai, o que vai acontecer, mas enquanto os judeus aqui têm liberdade, isso vai provocar coisas boas aqui, né? Os judeus vão ter muitas liberdades aqui no Brasil. Ó, quem já viu aí notícia, vídeo, Kahal Tzur, sinagoga Kahal Tzur Israel. Está aí a primeira sinagoga das Américas. Ok? Está aí em Recife. Dá mais um. Volta lá. Volta. Ali ela por fora. E aí ela por dentro. Também ela funciona, existe serviço de Shabbat, mas também tem a parte histórica. Ok? Aí como um museu, tá vendo? Primeira sinagoga aqui no Brasil, na realidade considerada como a primeira sinagoga das Américas. Esse aqui, volta. A gente vai ver uma foto maior aí. É o primeiro rabino que veio aqui, Isaac Aboab da Fonseca. Em 1629, permissão holandesa. Vai. Aí, esse é um desenho, né? E é uma foto mais melhorada dele. Isaac Aboab da Fonseca. Esse foi o nome do primeiro rabino aqui. Brasil, especialmente, Recife das Américas, né? Estamos falando da nossa história, irmãos. Talvez você não teve acesso à informação, mas aí é um retrato aí dos holandeses chegando, principalmente judeus chegando, mais judeus chegando ao Brasil. E o Sefer Torah ali sendo carregado pelo primeiro. Sabe o Sefer Torah? Acrescenta aí. Não, só de historicidade também, acontece aí o que nós chamamos da Batalha dos Guararapes, que é quando os holandeses são derrotados e eles são extraditados num navio chamado Valk. E aí eles vão para Nova Amsterdã, que é a Nova York. E eles fundam Nova York lá, entendeu? Vai chegar? Desculpa. Não, tá ótimo. Vamos ver algumas imagens aí. Então aí, essa plaquinha aí, olha, Rua do Bom Jesus, a antiga Rua dos Judeus, 1636 a 1654. É a plaquinha que tem ali na parede da Kahal Tzur, da sinagoga. Está lá até hoje. Quem for a Recife, faça uma visita. Está com a mesma pintura, mesma coisa que está ali. Muito bem. Quem está acompanhando aí? Ninguém dormiu não, né? Olha aí, não deixa pesar não, hein? Que a coisa tem um café aí. 1640. A família Bragança assume o poder em Portugal. E aí há o lançamento do regimento de Inquisição que vigorou mais tempo, resultando o conceito de herege. Agora fica estabelecido heresia. E a heresia, a penalidade é a morte. Foram estabelecidos os dois tipos de tortura, o potro e o polé. Aí, em 1640, quando a família Bragança assume o poder. Aí você fala assim, o potro e o polé. Você vai ver esses dois instrumentos de tortura da Inquisição ali. A gente vai mostrar. 1646, 6 anos depois, ano da Grande Inquisição na Bahia, intensificação da perseguição aos hereges. E em 1649, por sugestão do padre Antônio Vieira, é criada a Companhia Geral do Comércio do Brasil, composta por cristãos novos. Temos aí um tzadik aí entre as nações, um padre chamado Antônio Vieira. Ele vai conseguir ajudar muitos judeus a não morrer e coloca aí na Companhia Geral do Comércio do Brasil. Ok? Então vamos lá, temos aí umas imagens. Então, esse é o chamado potro. É uma maneira de esticar a pessoa até que ela fale o que se deseja que ela fale. Isso era uma das coisas... Nesse ano ali é que foi instaurado isso aí como instrumento para convencer as pessoas a confessar os seus erros diante da Inquisição.
Aí é um instrumento assim mais real. E o polé é esse daí, olha. A pessoa era amarrada de uma maneira e ela era esticada para cima. Instrumentos de tortura. Isso aí é apenas 2. Tem vários piores um do que o outro. Tem que ser inspirado pelo inferno mesmo, pelos demônios. Sim, o Museu da Inquisição. Bom, passa, meu filho. Ok. O que vai acontecer agora? 1654, como ele mencionou da Guerra dos Guararapes, saída dos holandeses do Nordeste do Brasil e chegada do grupo de 23 judeus de Recife a New Amsterdã, a Nova Amsterdã, assim eles chamaram o lugar aonde eles chegaram. Saíram daqui do Recife e foram para o norte, né? Nova Amsterdã é conhecida hoje como Nova York. Então, quem fundou? Esse grupo de 23 judeus fundaram esta cidade. Aí você pensa assim, qual é a diferença de Nova York para o Rio de Janeiro? Tem diferença? O que vocês acham? Mas por que será? Eu não sei. 1656, retorno dos judeus à Inglaterra. Há uma abertura. Lembra que lá no princípio eles foram expulsos, agora se abre a abertura para os judeus retornarem. 1666, o padre Antônio Vieira defende os judeus perante o rei Dom Pedro II. O mesmo padre lá da Companhia Geral do Comércio, que praticamente fez com que fosse composta quase todos os cristãos novos, uma maneira de ajudar. 1737, preso o poeta brasileiro Antônio José da Silva, conhecido como o Judeu. Quem conhece? Já ouviu falar? Ele é preso em 1737 e quando é em 1763, ele morre no Alto da Fé. Quem lembra o que é Alto da Fé? É a execução pública, né? Montava-se um palanque, uma coisa bem alta, fazia o julgamento com vários tipos de execução ali. E a principal era queimar vivo diante de todos, né? 1773, em 25 de maio, é o fim da distinção de cristão novo e cristão velho por determinação. Passa aí, vai vir as imagens, depois a gente volta à informação. As imagens, deixa aquela ali. Esse é o padre Antônio Vieira. Se não dissesse que era padre, até dá para pensar que era um judeu, né? Tá de preto e branco já. E aí são os documentos, a instituição da Companhia Geral de Pernambuco, Paraíba, Tratado de Comércio e Navegação, Lisboa, tudo com autorização de Lisboa. Instituição da Companhia Geral, Alto Douro, Grão-Pará, Maranhão, e aí a carta assinada. Então, aí é as imagens que eu coloquei sobre os judeus chegando à famosa Nova York, hoje antiga New Amsterdã. Tem umas figuras mais emblemáticas. Representação, judeus que já estão recebendo os judeus que estão chegando. E essa é a primeira sinagoga lá, chamada... presta atenção, sinagoga o quê? Inglesa? É o quê? Hispano-portuguesa, em Nova York, antiga Nova Amsterdã. Então, a sinagoga é totalmente hispano-portuguesa, até hoje. Ela é hoje aí, é a mesma sinagoga, o mesmo prédio, ok? O cemitério que mudou. O rito totalmente sefaradi, ela por dentro. E a plaquinha, Kahal Kadosh Sherit Israel. Tá vendo? Sinagoga hispano-portuguesa, na cidade de Nova York, fundada no ano
5.414, calendário hebraico, 1654. É o primeiro lugar sagrado de adoração, aí o nome da rua, né? Mill Street. E aqui o cemitério anexo. Primeiro cemitério da Sinagoga Hispano-Portuguesa, Sherit Israel, na cidade de Nova York, 1656 e 1833. Isso é um selinho aí que eu achei muito interessante da sinagoga, né? Haolam Medal. Que isso? Que ansiedade é essa? O mundo está firmado sobre 3 colunas aí, Emet, Tzedakah e Mishpat, a verdade, a justiça e o juízo. Perfeitamente, vamos linkar. Esses 23 que fundaram aqui vieram da onde? Recife, né? Saíram daqui de Recife, daquela sinagoga que eu mostrei para vocês, que está lá também até hoje, Rabino Isaac Aboab da Fonseca, e tiveram que fugir, e quando chegaram lá fundaram a cidade de Nova York. Chamaram de Nova Amsterdã, porque eles haviam vindo da Holanda para o Brasil, recordam, né? Holanda, Brasil, fundaram ali Recife, daí eles são obrigados a fugir e chegam na América do Norte, fundando aí a Nova Amsterdã, que é a atual Nova York hoje. Muito bem. Então, assim, às vezes a gente ouve tanta... Tenho certeza que todos aqui devem ter ouvido muito sobre teoria da conspiração, e até mesmo querendo abordar temas muito judaicos, assim, de que a estrela de Davi é maçônica, né, de que tantas coisas, na nota de dólar tem lá o ocultismo judaico e tal, tem a estrela de Davi, mais a pirâmide. Claro que tem tudo isso ali. E é claro que também existe um espírito maligno que domina o mundo, mas a gente precisa entender que os sinais judaicos que estão na economia, no país, em todas as áreas que envolvem os Estados Unidos, fazem parte da influência judaica desde a fundação de estados, ou seja, do próprio país. Então, uma coisa clara, claro, a gente não está fazendo apologia quando você olha para um país, você vê que ele tem uma característica, primeiro mundo é uma potência, pode dar uma olhadinha lá e ver que contribuição teve os judeus ali na fundação daquele país. Isso é um fato, irmãos. Não é querendo exaltar o povo judeu de uma maneira... puxar peixe para nossa brasa, né? Sardinha. Não é essa a ideia. A ideia é falar dos fatos como a bênção de Deus está sobre os filhos de Abraão. E lamento porque aqui o Brasil, lamentavelmente, permitiu tudo isso, né? Ao expulsar os holandeses daqui, os judeus foram obrigados a fugir também. E fugindo os judeus, vai ficando, a bênção vai junto. E aí vai ficando mazela, né, que vai vindo de Portugal para cá. 1774, publicação do último regimento da Inquisição, conhecido como Pombalino, por causa da questão do Marquês de Pombal. 1817, a gente já está falando do século XIX. Revolução Pernambucana. 1820, abolido o Tribunal da Inquisição em Lima e a Revolução do Porto, são pontos históricos. 1821 é abolido o Tribunal da Inquisição em Cartagena, na Colômbia. Decreto das Cortes Constituintes de Portugal abole o Tribunal da Inquisição em todo o reino e seus domínios. Pelo menos alguma coisa boa. Sim, a Inquisição só está sendo abolida de fato no século XIX. Inclusive, esse escritório, ou essa parte do conceito religioso, não é conceito, esse departamento do Vaticano, que ele existe ainda, o Santo Ofício da Santa Inquisição, o último, pelo menos que eu soube, né, que presidiu essa secretaria aí, esse departamento, foi o Papa anterior. Como é que é o nome dele? O nome dele é esse mesmo? Ratzinger. É o Bento XVI. Então ele
saiu da administração desse escritório para assumir o papado. Então, se naquela atual gestão houvesse a Inquisição ainda, ele seria o grande inquisitor do Vaticano. Pra vocês terem uma ideia, né? A quem o mundo católico aí exaltou de uma maneira aí como o representante. Sim, ainda tem todas essas questões de Opus Dei e de coisas, né, os Illuminati por trás. Muito bem. Por favor. Bom, estamos chegando a um outro ponto muito importante. Eu não vou entrar na área do nosso amigo, mas claro que depois ele vai abordar o tema de uma maneira muito mais detalhada. Isso vai ser muito importante que você venha amanhã. Não falte. Em 1800, continuam vivendo apenas 4 milhões de judeus, ou seja, menos do que na época da destruição do templo. 4 milhões de judeus. Mais de 3 milhões vivem na Europa, principalmente na Rússia e no Império Austríaco. E quase 1 milhão estão em outros lugares, sobretudo em terras islâmicas. Então nós estamos falando de 4 milhões de judeus na Europa, principalmente aí, e parte da Ásia. Começa então um extraordinário crescimento. Em 1880, eles são 8 milhões, 7 dos quais vivem na Europa e na Rússia. Depois 14 milhões em 1914 e 16 milhões em 1939. Quase metade dos quais de indigentes amontoados a leste da Europa, como se estacionados ali antes de desaparecer. Então, o que dizer da história? Cresceu o número de judeus na Europa e Ásia extraordinariamente. Alguns tendo papel fundamental em todo o desenvolvimento da Europa, e outras pessoas foram se acumulando aí e se assimilando, né? Por isso ele põe a informação de onde eu tirei. Estacionados aí como se quem daqui a pouco vai desaparecer. Vamos lembrar que foram 6 milhões contados que desapareceram. Desapareceram, que eu digo, foram mortos. Contados. Nós vamos ter aqui a estatística, vamos falar sobre. Muito bem, pode passar. O que vai começar a acontecer aí? O sionismo, né? O que é o sionismo? Botamos um tema ali, a alma judia almeja seu lar ancestral, Sião, Jerusalém. Vamos lembrar aí, nós falamos de tudo isso, judeus em Brasil, judeu na Holanda, judeu na Inglaterra, judeu na França, judeu em Portugal, Espanha, terras islâmicas, judeus em Roma, menos na terra de Israel. A gente não falou de terra de Israel até agora, não foi? Só judeus em todas as partes do mundo. E esses judeus em todas as partes do mundo, todo dia 15 de Nissan, no calendário hebraico, eles celebram Pêssar. Em todo esse tempo que a gente falou aí, hein? Desde lá da destruição do templo até agora. Todo ano celebrando a Páscoa judaica. E o que falamos no Pêssar, no final do Pêssar? Leshanah Raba'ah Birushalayim. O próximo ano em Jerusalém. Então, esse desejo por Sião nunca saiu da alma judaica, nunca saiu do coração do judeu. Né? Sempre o desejo de retornar, sempre o desejo de retornar. E algumas pessoas vão ter um papel fundamental dentro dos eventos que vão ocorrer aí. Então, temos aqui duas figuras emblemáticas aí desse período. Esse banqueiro judeu chamado Mayer Amschel Rothschild, que já foi falado aqui, expõe suas ideias ao filantropo inglês Moses Montefiore, que é aquele ali no canto, que a recebe e mostra-se disposto a lutar pela restauração de Sião. Montefiore faz diversas viagens à terra de Israel, onde realiza várias benfeitorias a fim de fortalecer a comunidade judaica da Palestina. Mas a maior contribuição, no entanto, veio de Herzl. Então, só para vocês entenderem, começa a ver assim no coração de algumas
personalidades judaicas na Europa que tinham uma condição financeira muito boa, o desejo de ajudar aqueles judeus que viviam ali na então chamada Palestina, a terra de Israel, agora habitada pelos árabes. Vocês perceberam que eu não entrei em detalhes da história sobre o Islã, sobre nada disso, porque não é a ideia, senão a gente não vai sair hoje nem amanhã, né? Separar um outro dia. A ideia é mostrar essa linha do tempo do povo judeu, claro, buscando um pouco uns fatos mais mundial, mas também abordando o nosso Brasil, até porque é algo que nos interessa muito, até mesmo para falar das nossas origens, né? E então a família Rothschild, eu acho que em alemão é Rothschild mesmo, né? Rothschild é um som mais inglês, né? Rothschild, que na realidade a família se chamava Bauer, e ele tinha lá na frente dele, lá porque ele emprestava um dinheirinho a juros, e o símbolo lá que tinha em frente à casa dele era uma Magen Davi, uma estrela vermelha, né? E Roth em alemão é vermelho, e Schild, escudo vermelho. Esse é o sobrenome da família, em alemão. Mas o sobrenome mesmo era Bauer. Bom, era não, deve ser até hoje, né? Esse é um nome mais... E é a família que dominou o mundo com o banco, né? Foi muito inteligente o pai, que conseguiu provocar nos filhos o sentimento. Por isso que eu falei aqui, procure isto. Nós servimos a Deus com alegria, né? Buscamos a santificação. Deus tem o melhor para nós, né? Não aceite ser o último, a cauda. Não, busque, né? Seja o melhor, se forme, seja um juiz, um advogado, um engenheiro. Busque. Porque dessa maneira nós vamos conseguindo alcançar lugares mais altos, né? E o pai, ele conseguiu mover isso no coração dos filhos. Você imagina que cada filho foi para um lugar da Europa montar um banco. De modo que ele fechou a coisa assim, olha, onde tiver crise, nós não vamos estar em crise. E cada nação vai ter que pedir dinheiro emprestado a gente. E assim foi, eles fizeram com o mundo isso. Então, são os maiores banqueiros do mundo. E estamos falando de filhos de Abraão, ok? Não estou dizendo se são religiosos, se obedecem a Torá, não estou falando isso. Não é isso que eu estou dizendo. Se fizer, melhor ainda, né? Eu estou dizendo que em si existe uma bênção que acompanha, né? E justamente esse Amschel Rothschild, fazendo essa comunicação com o Moses Montefiore, esse judeu inglês, e vai incentivá-lo a investir na terra de Israel, ainda sendo dominada pelos árabes. E ele começa a fundar ali escolas, fundar hospitais. Por exemplo, existe, antes de 47, a chamada Palestina, administrada, aí já estava sendo administrada pela Inglaterra, mas até mesmo um pouco antes da Inglaterra assumir o controle, existia uma orquestra sinfônica da Palestina, mas que na realidade era composta de judeus. Então, assim, o termo Palestina não envolvia só árabes, envolvia os judeus que estavam morando aí, né? Lamentavelmente, isso perdurou desde o Império Romano, mas só para que o mundo conhece assim. Então, o Moses Montefiore, ele foi começando a investir aí, e começou os judeus vir de todas as partes do mundo para fazer parte aí desse renascer, embora não oficial, né? E na Europa, por sua vez, está o Theodor Herzl, mais intelectual, mais no meio da classe intelectual, procurando ver uma maneira de isso ser mais oficial, de isso ser mais estabelecido de uma maneira mais documental, né? Então ele vai começando a trabalhar esse que passa a ser chamado de sionismo, porque é esse amor a Sião, esse desejo de voltar a Sião. Começa a provocar isto dentro do coração do povo judeu.
Então, por favor, acrescente. Não, essa família também foi responsável diretamente pela dependência do nosso querido Brasil aqui. Porque o Império, o governo novo do nosso Brasil estava formado e a coroa portuguesa exigiu 2 milhões de libras entre linha para que te pagasse, né, pela independência. Então, o Luís de Bragança, em 1824, fez um intercâmbio com a família e eles conseguiram, né, financiar esse pagamento aqui ao governo novo brasileiro montado para que pagasse a Portugal para que o Brasil tivesse a sua independência. Então, eles foram um agente de Deus diretamente ligado para que o Brasil hoje tivesse a independência, como tem. Está na carta de 1824. Confesso que eu não sabia. Baruch Hashem. Estamos aqui para aprender. Eu também. Que coisa, hein? Pode passar aí. Então, fundador do movimento sionista no dia 14 de fevereiro de 1896, publica um ensaio intitulado Der Judenstaat. Estou aprendendo com meu professor de alemão. Faz assim, Douglas, para que todos te conheçam. Faça. Oi, velho. Sua tese geral era de restauração do Estado judeu, apesar da indiferença dos poderosos. Herzl estava convicto da irreversibilidade histórica de seus ideais. Há aqui uma frase: convencido de que estou certo, embora duvide que viva para ver a comprovação disto. E realmente ele não viveu para ver isto, mas o Estado de Israel se tornou uma realidade, aquilo que ele sonhava. Pode passar. E logo após o primeiro congresso sionista realizado na cidade suíça de Basileia, em Basel, registra essa profecia em seu diário: em Basileia fundei um Estado judeu. Se eu dissesse isso em voz alta, hoje em dia, o riso generalizado seria a resposta. Talvez em 5 anos, certamente dentro de 50, todos o reconhecerão. E se não me engano, foi em 50 anos. Foi certamente, né? É verdade. Perfeito. Theodor Herzl tinha razão. 51 anos depois, o Estado de Israel seria uma realidade e não viveria o bastante para presenciar a realização dos seus sonhos. Todavia viveu o suficiente para mostrar aos seus irmãos que o ideal sionista não é uma fantasia inconsequente, frívola, mas divina promessa. Sim. Vou entrar. Mas, por favor, já inicie, por favor. Perfeito. Eu ia falar assim, Theodor Herzl é a voz. Na realidade, ele é o som, né? De Ezequiel 37, é como dizer, e quando o profeta Ezequiel ele profetizou, ele ouviu um ruído, um som, cada osso encontrando o seu osso, né? Depois de profetizado, houve um ruído, houve um som. Quem é este som que pode mover os ossos a encontrar as suas partes? Né? Quem é esse som que pode fazer com que aquele osso que faz parte desse se encaixe ali e se encaixe lá? Então, no sentido mais profético, alguém teve que fazer esse papel aí no meio, né? No tempo certo, na hora certa. No tempo dada a permissão para o profeta profetizar, aí vem o ruído, né? Se a gente traz isso para uma visão mais literalista dos fatos, embora ainda espiritual, a partir deste som é que os judeus começam a se mobilizar para voltar a ser um grande exército, né? Nós vamos falar ainda tem outras coisas, senão eu vou entrar no campo do amigo. Mas estamos falando aí, em dezembro de 1917, as nações encontram-se envolvidas no mais sangrento conflito da história. É a Primeira Guerra Mundial. O que tem de importante nisso?
que tem de importante aí? Existe uma coisa muito importante, o ano de 1917 expira, assim como expira o Império Turco. Não sei até onde você conhece essa parte da história, mas a gente fala assim, a Primeira Guerra Mundial, muita gente morreu, veio a Segunda Guerra Mundial, muita gente morreu também, e se espera uma Terceira Guerra Mundial. Mas quando a gente fala da Primeira Guerra Mundial, no que diz respeito à história profética e a Israel em especial, como está Israel aí desde quando o templo foi destruído e o povo judeu foi espalhado pelo mundo? Passando sob dominações, ora a igreja domina Israel, daqui a pouco são os muçulmanos que dominam, daqui a pouco a igreja de novo, são as cruzadas. E vai o judeu de mão a mão, Jerusalém de mão a mão, até chegar à Primeira Guerra Mundial. Jerusalém, a terra de Israel, chamada Palestina, está na mão dos turcos otomanos até 1917. Quando chega 1917, coisa importante, seus derradeiros e obstinados suspiros, enquanto isso tropas inglesas sob o comando do general Allenby acampam-se em Nebi Shemuel, a 6 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Os otomanos não conseguem resistir ao império e à determinação dos soldados de Sua Majestade, e no dia 9 de dezembro o governador turco da Cidade Santa resolve render-se incondicionalmente e abandonar a Palestina. Os exércitos do sultão deixaram a terra, vieram como vencedores, saem cobertos de opróbrios, e pela porta do Santo Estevão passam o último soldado turco e consigo apenas os espólios da lembrança. Sabe quem é o Allenby aí? Ele é um judeu. Então, assim, chega a Inglaterra, e quem é que está na liderança ali para colocar a próxima administração? Um judeu inglês. Essa é a importância da Primeira Guerra Mundial, porque agora a nação de Israel passa a estar sob o domínio da Inglaterra, que ainda dançando conforme a música, favorece a muçulmanos e judeus, né? Melhorou porque os judeus passaram a ter mais direitos. Perfeito. Então, assim, os judeus passaram a ter mais direitos e isso vai perdurar, o domínio da Inglaterra vai perdurar até a declaração Balfour, quando a declaração ela praticamente abre mão, a Inglaterra está abrindo mão por ocasião da reunião da Liga das Nações, até então chamada assim, passa a ser chamada um ano depois, quando ela faz a votação e entrega parte da terra ao povo judeu agora. Então já não mais a Inglaterra vai dominar o povo de Israel. Não, isso é uma coisa boa. Por favor, acrescente. Escutem. Aquela data que o Rav mencionou ali, em que houve a guerra em 1917, dia 9 de dezembro de 1917, e a derrota do Império Otomano em relação ao Império Inglês, em que aí no caso obrigou com que os otomanos desistissem da terra da Palestina, e assim o Império Inglês passou a tomar, o Império Britânico passou a tomar então o governo da região da Palestina. Aquele dia 9 de dezembro de 1917, em que houve essa guerra e a perda, a derrota dos otomanos e a conquista dos ingleses da Palestina, foi dia 24 de Kislev, que é justamente naquele mesmo dia, adentrando a noite, era a primeira noite de Hanukkah. Então, festa de Hanukkah, no dia que o Império Turco tem que ir embora. A luz voltou a brilhar, né? Vamos dizer assim, né? Porque os judeus agora têm mais liberdade, podem ir no cótel orar, né? Embora ainda estava até proibido tocar shofar. Tem até um episódio muito interessante aí, no meio de uma multidão, no dia de Yom Kippur, proibido tocar shofar. Terminando o Yom Kippur, um judeu vai lá e toca o shofar. E aí todo mundo corre atrás para pegar ele, para prender.
algo especial, né? Cumprir a mitzvah mais do que tudo. Então, dá mais um clique aí. Ok, vamos continuando aqui. 1939. Quem era nascido aí? Falei. Ninguém aqui era nascido em 39. Nem meus pais, mas nossos avós já estavam por ali, né? Começando a Segunda Guerra Mundial, 1942, Hashoah, o Holocausto começa na Europa. Nós não vamos detalhar isto aqui, porque amanhã vamos ter mais detalhes sobre esse ponto, ok? 6 milhões de judeus contados são exterminados, 1/3 da população judaica europeia, e aí vem a libertação dos judeus nos campos de concentração. Tudo isso você vai ver com detalhes amanhã. Perfeitamente. Lamentável. Sim, eles voltaram para Auschwitz. Tem o nome do navio, você lembra o nome do navio? Então, assim como aconteceu lá, aconteceu aqui também. Getúlio Vargas também proibiu o navio que veio para cá de judeus. É o Haganá? É o Haganá? Então, lamentavelmente, para a nossa história foi muito triste isso, né? Um navio de refugiados judeus fugindo da Segunda Guerra, ou seja, de Hitler, também foi proibido de embarcar. Que coisa triste. É uma culpa muito grande, hein? Bom, essa parte do Holocausto nós vamos ver amanhã com mais detalhes e muitas coisas importantes aí. Depois desse massacre, dessa desgraça toda, terminando a Segunda Guerra em 45, nos 6 milhões de judeus contados, eu sempre digo contados porque tem os não contados, então o número é maior. Também, 1947, o plano de partição da ONU prevê uma solução de 2 estados, um judeu e um árabe. Votação solene em 29 de novembro de 1947, Israel renasce.